Enquanto vamos ver se vai entrando mais alguém, a gente vai iniciando o assunto. Ó, ontem nós estudamos um movimento filosófico de grande importância que foi o Iluminismo. O Iluminismo. Nós tivemos aquela visão geral, né, da filosofia iluminista, as principais características e tal, e os principais pensadores, né? Hoje, e aí nós falamos no final do despotismo esclarecido, né? Do despotismo esclarecido. Não tem uma aplicação direta do iluminismo no Brasil. O que nós pegamos são reflexos do despotismo esclarecido via Pombal, né, via Marquês de Pombal, que nós vamos estudar hoje, aqui no Brasil. Então, estudar o período pombalino é estudar as influências do iluminismo em Portugal e os reflexos dessa influência aqui no Brasil. Só num segundo momento é que, por exemplo, a Inconfidência Mineira vai se deixar influenciar pelo iluminismo via duas vias, né, para a Inconfidência Mineira. Os intelectuais, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que estudaram na Europa, né, e depois voltaram para o Brasil com essas ideias na cabeça, e também através da independência dos Estados Unidos, né? Então, o reflexo, a nossa visão do iluminismo é muito a partir aqui da influência da independência norte-americana, tá? E num segundo momento, lá em 1798 já, a influência do iluminismo pela via da Revolução Francesa, atingindo a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Então, essas duas aulas que nós vamos ter na semana que vem, essas duas aulas que nós teremos na semana que vem, né? Essas duas rebeliões que nós vamos estudar na semana que vem, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, elas têm uma fortíssima ligação com a visão do despotismo esclarecido, com a visão do iluminismo, mas sempre por via de reflexo, né? Nós não tivemos um projeto iluminista próprio aqui no Brasil. A Conjuração Carioca também não, porque a opressão da coroa portuguesa era muito forte, era muito pesada, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o pessoal da Conjuração Carioca de 1794, eles foram presos por lerem livros de Rousseau. Era proibido aqui no Brasil ler livros de Rousseau. Né? Para vocês terem uma ideia de como era a política repressiva, dura, terrível da coroa portuguesa sobre os colonos brasileiros. Tá bom? Então, hoje o Marquês de Pombal vai nos colocar um pouquinho em contato, né, com esse projeto político que é o despotismo esclarecido. Vamos lembrar como que ele funcionou, né? Nós falamos ontem. Primeiro, a ideia de que há uma burguesia fraca. Né? Então, países em que a burguesia não tem projeto próprio, como tinha na França, tinha na Inglaterra, não tinha em Portugal, não tinha na Espanha, na Áustria, na Rússia, na Prússia. E aí os governantes ou seus ministros, né, que é no caso do Pombal, primeiro-ministro de Dom José I, assumiam para si e para o Estado a tarefa de modernizar a sociedade, só que de forma autoritária, né? De forma autoritária. Eu acho que esse fundo que eu coloquei aqui das orquídeas da minha mulher é muito melhor, sabia? Do que aqueles livros ali. Ficou muito mais legalzinho, né? Ver aqui as plantinhas dela. Bom, mas enfim, essa ideia do autoritarismo como meio para a modernização. É o que hoje, em sociologia, em história, nós chamamos de modernização conservadora. Modernização conservadora. Tá bom? Vamos lá? Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui. Um cenário mais natural, verdade, Renan. Né? Mas é tudo verdade isso aqui, viu? Não é mentira, não. Né? Não é cenário, aquele cenário artificial. Eu queria pôr até aqueles artificiais,
Chroma key, isso. Eu queria pôr um daqueles com as pirâmides do Egito atrás. Mas aí um trampo, né? Bom, eu vou ser coaching desmotivacional, sabe? Vou desmotivar as pessoas a fazer as coisas. Muito bem. Então vamos lá. Período pombalino. Olha, nós estamos na aula 58, né? Igualzinho nós estamos em geografia. Geografia também nós estamos na aula 58. Inclusive, alguns alunos, aliás, uma aluna, na melhor das intenções, claro, mandou para mim a lição de história, ao invés de mandar a de geografia. Ela ouviu falar a aula 58 e o professor também não falou a aula 58 de geografia, né? Aí ela mandou a lição de história, não tem problema. Agora ela manda a de geografia e vocês vão mandar para mim a lição de história. Aliás, poucos alunos mandaram, né? Eu pedi para mandar, acho que só a Vitória que mandou a lição completa. Ela mandou o resumo e mandou também os exercícios. Bem, então vamos lá ver o período pombalino, página 325. Gente, aqui é o nome completo dele, né? Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele foi ministro, olha quanto tempo. Vocês reclamam do PT, né? Que ficou 16 anos no poder. Ele foi ministro 27 anos. 27 anos, quer dizer, dá para fazer umas reformas no país em 27 anos, né? Tá? E tentou trazer para Portugal alguns dos avanços da época dele. O período em que ele governou coincide com o auge da mineração no Brasil e a decadência da mineração, né? Já pega aí a decadência da mineração. Ele foi um cara que governou Portugal no período de Dom José I. Dom José I, vocês sabem, né? Era avô de Dom Pedro I, que fez a independência do Brasil, bisavô de Dom Pedro II, né? Que foi governante do Brasil aí durante um tempão. Então é da família de Dom Pedro, esse cara aqui, tá bom? Dom José I, que deixava os assuntos de Estado para o Marquês de Pombal, né? Deixava aí os assuntos de Estado para o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, por exemplo, reconstruiu Lisboa, né? Após o terremoto que houve lá em Lisboa, ele fez todo um arruamento lá em Lisboa a partir daquele traçado, né, racional do xadrez que nós vimos lá na urbanização espanhola do Novo Mundo. Ele adota isso em Lisboa, né, inspirado no racionalismo urbano originado, por sua vez, do pensamento iluminista, né? Então, Sebastião José de Carvalho e Melo, o déspota esclarecido português, né? Reconstrói Lisboa, aproveita o que restava de ouro do Brasil. Foi o cara que, para o Brasil, teve uma influência grande, porque, pra vocês terem uma ideia, foi ele que trouxe a capital, né, da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, para melhor fiscalizar a saída do ouro, né? Para melhor fiscalizar. Então ele desloca o eixo econômico do Brasil açucareiro aqui para o Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, e aí, né, nós temos o início de uma nova forma de exploração, né, de um novo sistema que é pois é, que é o cenário, pois é, que é o cenário aí da capital do Brasil, né? Nós nos deslocamos. Cadê? Cadê? Aqui. Não, aqui. Não, aqui. Não. Cadê? Peraí, pessoal. Aqui. Então, nós deslocamos o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, e quem assume isso é o Marquês de Pombal, deslocando a capital de Salvador, né, para o Rio de Janeiro. Outra coisa que ele criou, como eu falei, né, ele pegou o final da mineração, né, quer dizer, um pouquinho antes da exaustão, né, mas ele pega a mineração já em decadência. Foi o cara que criou aquele imposto desgraçado, né, chamado a derrama. Foi ele que fez isso. Foi ele também que expulsou os jesuítas aqui do Brasil, porque
os jesuítas, de todo o Império Português, né? Os jesuítas, vocês sabem, eles tinham uma influência muito grande na política e tal, e também na educação. Mas, ao fazer isso, ele bagunça o pouquinho de sistema educacional que tinha aqui no Brasil, o Marquês de Pombal. Né? Porque tira os jesuítas, então você imagina, da noite para o dia, sem internet, né? Você mandar todos os professores embora do país. Professor, diretor, coordenador, né? Que os jesuítas é que dominavam toda a educação. Então, deixa de haver escolarização no Brasil durante essa época. Outra coisa que ele faz é criar a proteção para os índios. A tataravó da FUNAI, né, que era o que ele chamava de Diretório dos Índios, para começar a proteger um pouquinho mais os índios. Né? Bem, então, vamos lá, vamos analisar a obra dele. Não, aumentou a intervenção do Estado na economia, o Estado português passa a direcionar de uma forma mais efetiva a atividade produtiva. Antes, a burguesia comercial portuguesa quase não tinha aí a participação do Estado, né? Ele acha que não, que tem que haver um dirigismo econômico, né? Que o Estado tem que ser o indutor da atividade econômica. Outra coisa, a defesa do regalismo. Ó, isso aqui é importante, hein? Regalismo. Porque antes o que havia era o clericalismo. Agora nós temos o regalismo, em que o poder real, o poder do rei, tá? Tem que se sobrepor ao poder do clero. Tá? No clericalismo, é primeiro o clero, depois a realeza. No regalismo, primeiro a realeza, o rei, depois o clero. E tem agora, hoje em dia, nós deveríamos viver, e em teoria vivemos no legalismo, em que quem manda é a lei. Tanto o clero, quanto nobreza, quanto burguesia, proletariado, precariado, todo mundo tem que viver sob o império da lei. A lei é para todos. É o legalismo. Cabeça, hein? Clericalismo, regalismo e legalismo. Tá? Estou avançando mais um pouquinho, olha ele aí, ó. Que beleza, né? Então, essa é uma pintura, ele ali com o Porto de Lisboa ao fundo, né? E mapas e documentos, cercado ali o Marquês de Pombal de símbolos de erudição, né? Apontando o destino português, que é o mar, né? Através desse mar é que se chegam as colônias portuguesas na África, na Ásia e principalmente ao Brasil, né? Nessa época, o Brasil já era a principal colônia portuguesa. Vamos ver aí as coisas, então, todas que ele fez. Tentou modernizar Portugal, estimulando manufaturas. Aqui ele já começou a colecionar grandes inimigos, né? Principalmente os ingleses, tá? Que não viam com bons olhos Portugal produzindo e vendendo manufaturas para suas colônias. Né? Quem tinha que fazer isso era a Inglaterra. O papel de Portugal era produzir vinho, produzir ouro, cana-de-açúcar nas colônias e negociar isso aí. Tá? Diminuir os privilégios da nobreza. Essa redução de privilégios da nobreza se refere a não pagamento de impostos pela nobreza, tá? Então ele queria cobrar impostos da nobreza, se refere ao domínio de cargos, ao papel da nobreza, o julgamento da nobreza, né? Que era diferente, a lei para a nobreza, que era diferente da lei para o povo. Agora não, haveria uma só lei. A expulsão dos jesuítas, como eu já falei, né, para diminuir a influência dos jesuítas, diminuir o clericalismo e implantar o regalismo, tá, com efeitos danosos, nesse caso aqui, né, para a proteção dos índios que os jesuítas faziam e também para a educação aqui na colônia, né? A abolição da escravidão indígena, de uma vez por todas, não podia mais escravizar indígenas sob nenhum pretexto, nem guerra justa, nem rebelião, nem para catequizar os índios, tá? Não podia mais escravizar índio, e para
fiscalizar isso, ele criou um órgão, né, lá em Portugal, o Diretório dos Índios. Como eu falei, trouxe a capital para o Rio de Janeiro para melhorar a fiscalização sobre o ouro que o Brasil mandava para Portugal, né? Os portugueses sempre desconfiando que havia contrabando, e havia mesmo, né? Mas não na quantidade que eles imaginavam. Inclusive, foi ele também que trouxe para cá a derrama, né? A cobrança forçada de impostos até atingir a cota de 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro. Bom, quando ele tira os jesuítas da educação, a proposta era mudar a educação brasileira do sentido teológico, do sentido que os jesuítas davam, né? Uma educação voltada para a cristianização apenas, para a catequização, e adotar uma educação tecnológica, controlada pelo Estado. Só que o Estado português, isso iria demorar, né, se fosse para fazer. O Estado português não estava preparado, o que houve realmente foi o caos. Tá? As capitanias hereditárias, lembra que surgiram lá atrás, né? Ainda existia a denominação de capitanias. Ele desaparece, que isso aí é uma reforma administrativa. Nós passamos a ter as províncias, né? As capitanias recebem agora o nome de províncias. E como eu falei agora há pouco, a intervenção do Estado na economia através das companhias de comércio, né? Então eram empresas que ganhavam o monopólio do comércio, né, em algumas áreas do reino, tá? Em algumas áreas das colônias, inclusive. Então, companhias de comércio, como aquela que nós vimos lá na revolta dos Beckman, lá do Maranhão. Ele incentiva isso aí. Bem, aí, outra coisa, só que na economia. Veja bem, como havia fome no Brasil, como havia fome no Brasil, havia necessidade do plantio de outros produtos, aproveitando também a, digamos assim, desorganização do mercado internacional naquele momento. Então, por exemplo, lá nas Antilhas, estava havendo um processo de independência, de guerras de independência em áreas produtoras de açúcar. Ele manda plantar açúcar aqui no Brasil, tá? Voltar a plantar açúcar, né, de uma forma mais moderna, tal, para tentar fazer o Nordeste brasileiro se reerguer. Outra, lá nos Estados Unidos, guerra de independência, a produção de tabaco, né, a produção de tabaco diminui nas fazendas do sul dos Estados Unidos. Ele então começa a plantar tabaco aqui no Brasil, principalmente na região ali da Bahia, né? Produção de tabaco na Bahia. Na Inglaterra está nascendo a Revolução Industrial, produção de tecidos, né? Em escala industrial. Ele manda plantar no Brasil, na região do Maranhão, o algodão, para fornecer algodão aqui para a Inglaterra. Ele aproveita então o cenário internacional, a disponibilidade de terras no Brasil e coloca aí essas áreas para produzir aquilo que o mercado internacional precisava naquele instante. Esse processo é o renascimento agrícola no Brasil, que vem acompanhado também de produção de alimentos para consumo interno, milho, mandioca, principalmente mandioca, né? Uma parte da produção, uma parte da área cultivada tinha que ser dedicada à produção de alimentos. Tá? Com isso, ele consegue praticamente zerar a fome, né, aqui no Brasil. Tá? Então, é o renascimento agrícola. Bem, estava muito bom até que Dom José I morreu. Dom José I morreu e quem o sucedeu foi a esposa dele. A esposa dele, acho que o nome com que ela ficou conhecida historicamente explica tudo, né? Ela entrou para a história como Dona Maria I, a Louca, né? Essa mãe de Dom João VI. A Dona Maria I, a Louca, como o nome já diz, ela era completamente fora da casinha, né? Ela via bichos subindo pelas paredes, ela ouvia vozes,
ela, puta, totalmente xarope. E ela, por ter essa perturbação toda, ela se deixava aconselhar muito pelos padres. Ela ouvia muitos padres, né? Então, ela entrega, quando ela vira regente, porque o filho dela estava muito pequeno ainda, né? Quando Dom José I morreu, quando ela vira regente, ela vai mandar no reino, né? No lugar do rei que morreu, a viúva, ela entrega a administração para os jesuítas. E para ajudar os jesuítas, a nobreza. Então é a política da viradeira, né? Virar, alterar, subverter aquilo que tinha acontecido até então. Ela traz de volta para o governo os dois grupos que o Pombal havia afastado, né? A princípio, ela não afasta o Marquês de Pombal, a princípio não, tá? Até por recomendação dos jesuítas aqui, né, que passam a influenciar o governo. Ela Professor, não... não entendi Oi. que o Marquês de Pombal era. Ele era nobre, ele era da nobreza, ele era primeiro-ministro, tá? Era um nobre, primeiro-ministro de Dom José I. Ele era o tão. Ah, tá. Vamos fazer aqui rapidinho. Cadê? Aqui, pronto. Dom José I era o rei e logo abaixo dele estava Pombal, que era o primeiro-ministro. Então, nesse sistema, como funciona? O rei representa o Estado português, né? É o cara que tem a coroa, mas o dia a dia da administração ele entrega para o primeiro-ministro, no caso, o Pombal. Quando o rei morreu, quando Dom José I morreu, tome, foi comer grama pela raiz. Quem assumiu foi a esposa dele, Dona Maria I. Essa que era totalmente xarope, a rainha. E aí ela vai ser a regente do reino até o filho dela, Dom João VI, crescer. Essa mulher, inclusive, ela viria morrer no Brasil depois, quando a família real fugir para o Brasil. Ela traz para o governo os inimigos de Pombal, aquela música do Cazuza. Meus inimigos estão no poder. Olha lá, se ferrou. O que eles fizeram? Fizeram voltar toda a política que havia. Acusaram o Marquês de Pombal de corrupção. Mas como ele era um cara muito importante, de uma família muito poderosa, eles não conseguiram mandá-lo para a prisão. Ele foi obrigado a ficar em prisão domiciliar nas fazendas dele no norte de Portugal. Ele não poderia mais sair de lá. E aí Portugal voltou a ser aquele país meia boca, né, que viria a ser ao longo de toda a sua história restante aí como monarquia, né? Voltou a antiga política colonial, a antiga subserviência à Inglaterra, tudo isso voltou a ser como era antes, tá? E as reformas pombalinas, boa parte delas acabou caindo por terra, né? Acabaram sendo abandonadas. Mas quando, no final do século XVIII, quando o Marquês de Pombal saiu do governo, veja, nós já tínhamos aqui no Brasil, vocês podem ver por esse mapa, um mercado interno formado, né? O território brasileiro já estava mais ou menos delineado, né? O Tratado de Madrid já tinha sido assinado, ó. Então nós tínhamos áreas. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui. Áreas dedicadas à pecuária, né? Tudo que é dessa cor aqui, ó, pecuária, né? Áreas dedicadas à mineração, tá? Então havia uma interligação entre essas, a pecuária aqui, ó. Olha aqui em cima, aqui em Roraima, a pecuária. Drogas do sertão, que são aqueles produtos da Amazônia, né? Guaraná, Copaíba, tá? Os núcleos produtores de algodão, graças ao Marquês de Pombal, tá? As áreas ainda produtoras de cana-de-açúcar, ó, tudo isso aqui produtora de cana-de-açúcar, e esses caminhos internos ligando as várias regiões do Brasil, graças àquele trabalho dos bandeirantes, graças a esse comércio todo. Então, por isso que o Brasil depois, quando tiver a independência, vai permanecer unido, entre outras coisas, né? E o restante dos nossos vizinhos
vão acabar se separando, né? Vão acabar formando, aí, se fragmentando em diferentes países. Tá? Então, também graças ao Pombal, nós vamos ter as suas reformas, nós vamos ter aí a unificação do mercado interno brasileiro. O que é muito bom, né? O que nos ajudou bastante. Tá? Deixa eu fechar aqui. Eita. Cadê eu aqui? Aqui, pronto. Bom, alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Algum probleminha que vocês gostariam de esclarecer? Bem, sempre lembrando que vocês podem também tirar suas dúvidas através do celular, né? O 964712214, ou até pelo e-mail, né? Aquele aluno que quiser mandar um e-mail também pode, marcio.primac@gmail.com. Desse trecho aí tem resumo e tem exercício. Né? Deixa eu pegar o livro aqui. Tem resumo e tem exercício. É o livro número 2, né? Livro texto número 2. Essa página que vocês estão aí é essa daqui, ó. Cadê? Período Pombalino, ó. Página 63, o período Pombalino, até a página. Aqui, pronto. Até a página 67. Quando aparecer revoltas emancipacionistas, aí vocês já podem parar. Tá bom? Então, da página 63 à página 67. E tem um exercício lá, quem quiser fazer e mandar também, complementa o resumo. Tá bom? Então, vocês têm bastante lição, hein? Tanto de geografia quanto de história. Nos dois casos, é a aula número 58. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, aguardo as lições de vocês. Ô, professor, mandaram no chat as dúvidas. Tá no chat? Eu não vi. Ah, vou abrir. Obrigado. Obrigado. Professor. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui. Quem fez o primeiro mapa do Brasil? Boa. Foi um cara chamado Cantino. Cantino. Esse mapa. Puta, que pergunta legal. Quem que perguntou isso? A Camila. Legal, meu. Foi um cara chamado Cantino. Ele fez o primeiro mapa do Brasil de 1505. É o primeiro mapa que se tem notícia no Brasil. É o mapa de 1505, o mapa de Cantino. Peraí, não sai daí não, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Mapa de Cantino. Deixa eu ver. Se aparecer rápido aqui, a gente põe para vocês verem o mapa de Cantino. Cadê? Não saiam daí. Mapa de Cantino. Aqui. Achei o mapa. Planisfério de Cantino. Deixa eu pegar ele para vocês verem que beleza. É o primeiro mapa. É o primeiro mapa em que aparece o Brasil. É muito legal. Eu vou rapidinho, tá, gente? Não saiam daí. Vamos aproveitar que vocês estão aí com essa questão e eu vou mostrar para vocês esse mapa do Cantino. Já estou copiando ele aqui, só para vocês verem. Né? Ai, meu cacetada, errei. Esse mapa do Cantino. Inserir. Ninguém sai daí, hein? Imagem nesse dispositivo. Cadê o porra do mapa do Cantino? Que pena. Será que eu não vou conseguir fazer? Espera aí, ninguém vai embora, hein? Quem for embora, eu vou olhar, hein? Aparece na lista, a hora que o cara sai, a hora que o cara volta, tá? Esse mapa é legal, o mapa do Cantino, porque mapa de Cantino, porque ele traz um monte de papagaio, ele traz umas coisas completamente doidas, sabe? Mapa de Cantino não vai dar, né? Ou vai sim. Pronto, acho que vai abrir agora aqui o mapa do Cantino. Pronto, abriu. Agora sim. Eu vou pôr para compartilhar com vocês, que eu queria que vocês vissem a ideia que os europeus, né, a gente fala os portugueses, tinham do Brasil. Espera aí que eu vou abrir aqui de volta. Cadê vocês? Cadê vocês? Ô diabo. Aqui. E agora eu vou pôr para vocês verem o mapa do Cantino, tá? Ninguém sai daí, hein, pessoal? Abre mapa do Cantino. Deixa eu fechar aqui.
Aí, acho que nós estamos compartilhando agora. Pronto, finalmente. Essa aqui era a ideia que havia do mundo em 1505, é o mapa do Cantino, né? Também embaçado que foi o primeiro que eu achei, né? É a visão do mundo que nós temos aqui. Esse aqui, ó, é o meridiano de Tordesilhas. Esse é o mapa mais avançado que tinha na época. Esse aqui é o meridiano de Tordesilhas, ó. Então aqui é o Brasil. Isso aqui é o que eles conheciam do Brasil. Aqui são os papagaios, tá vendo? Ainda é antes, né? E tem uns pés de pau-brasil aqui, mas principalmente papagaio. Aqui é a costa do que seria hoje a Amazônia, né? Aqui é a entrada do Rio Amazonas. Aqui é a ilha de Cuba. Nem tem registro da América Central ainda, ó, né? Não tem. Aqui o Mar Vermelho, como vocês podem notar, né? E aqui o reino do Preste João, né? A Europa Ocidental e o contorno da África, que era o que os portugueses conheciam, até chegar na Índia. Eles também não tinham muita ideia. Olha aqui não tem nada, ó. Austrália, Nova Zelândia, tudo desconhecido. Então esse é o primeiro mapa mundi, né? Primeiro mapa em que aparece o Brasil, né? É o mapa de Cantino. Recebe esse nome porque o cartógrafo era um italiano de nome Cantino, tá? Deixa eu ver aqui a outra questãozinha. O pessoal que morava no Brasil não ficou bravo por ter que trocar as plantações? Não. Sabe por que não? Porque já estava tudo em decadência aquilo lá. Estava tudo só tiririca, estava uma tragédia, né? Então, foi uma forma de reerguer a economia desses lugares, atendendo a uma nova demanda externa. Eles até que ficaram contentes em ter algum produto para vender e poder acumular algum capital, já que eles estavam numa decadência desgraçada, sobretudo no Nordeste brasileiro. Tá? Então, ficaram Ô, felizes aí professor, com uma o... pergunta. Oi. Em relação ao Marquês de Pombal. Ele não se revoltou depois que os jesuítas pegaram e ficaram assim sem poder, e a nobreza também? Porque ele era poderoso, né? Era até deixar de ser, né? É, veja só, quando você se tornar um cara, você vai ser um cara muito importante na sociedade brasileira, não tenho dúvida disso, todos vocês vão ver que tem certos momentos que você não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. O conjunto de forças que se unem contra você é tão poderoso que você fica sem opções. E além disso, depois de 27 anos no poder, você coleciona muitos inimigos e coleciona muito cansaço também, né? Então você acaba preferindo fazer um bom acordo ao invés de ter uma boa briga, né? Ele provavelmente ficou frustrado, revoltado, né? Mas ele não tinha o que fazer. Não havia opção a não ser aceitar o destino dele. Certo? As Entendi então, condições, professor. as condições objetivas da realidade são assim, infelizmente. Tudo bem? Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo? Parece que Então é tá só. bom. Então beleza. Gostei muito dessa interação final aqui. Gostei. Obrigado, viu? Bom final de semana. Namastê. Até terça-feira. Tchau, tchau. Até terça-feira, professor. Igualmente. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, gente. Fiquem com Deus.